Olá, meus nobres, queridos irmãos e amigos que nos acompanham. Eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo a todos um ótimo dia. E para começar esse dia, eu gostaria de meditar com vós outros uma passagem bastante conhecida, todavia aí um texto de dura interpretação, mas trabalhando nos meandros da hermenêutica, abre-se o entendimento para que possamos entender quando o profeta Daniel, no ano 538 a.C., ele teve aquela visão onde durante 3 semanas ele orando, jejuando, as suas orações foram interrompidas por Satanás, né, pelos a potestade, os anjos do mal que atuam na potestade do ar. Todavia o Eterno mandou um anjo para lutar, pelejar contra as potestades e enviar uma mensagem para Daniel, dizendo que as suas orações foram ouvidas. E nesta visão ele entendeu pelas profecias de Jeremias que o tempo do cativeiro havia chegado ao fim, e também dentro desta visão concernente à entrada do Messias em Jerusalém. Todavia quero trabalhar apenas na plataforma no que tange o retorno dos judeus, aonde os 70 anos de cativeiro havia se cumprido. Então vamos no capítulo 9, depois lerei Isaías e também Jeremias. Irei trabalhar com esses 3 profetas maiores para que possamos entender o conteúdo da oração de Daniel e a resposta vinda da parte do Eterno. Daniel capítulo 9, do verso 1 a seguir. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, olhei atentamente nos livros e entendi que o número dos anos dos quais falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de concluir as desolações de Jerusalém, que eram 70 anos, eu voltei o rosto ao Senhor para dizer, buscar em oração e rogo, em jejum, pano, saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, grande Deus, digno de ser temido, que guarda a aliança, misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos, pecamos e cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos. Nós não ouvimos os teus servos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos príncipes e aos pais, e a todo o povo da terra. A ti pertence a justiça. A nossa confissão de rosto, vê como no dia de hoje os homens de Judá, os moradores de Jerusalém e todo Israel, aos de perto e aos de longe, todas as terras onde os lançaste, por causa de suas rebeldias, que rebelaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confissão de rosto aos nossos reis, os nossos príncipes, porque pecamos contra ti. Ó Senhor nosso Deus, pertence a misericórdia, o perdão, embora contra ele tenhamos rebelado e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para que andássemos nas suas leis, aos quais ele diante de nós, por intermédio dos seus servos profetas, e todo Israel transgrediu a sua lei, desviando e não obedecendo a tua voz. Por isso caído sobre a maldição e juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, porque contra ele pecamos. E confirmou a sua palavra, que falou contra nós, aos nossos juízes que julgavam, trazendo sobre nós a tão grande mal, que nunca foi feito debaixo do céu, semelhante aos feitos de Jerusalém, conforme está escrito na lei de Moisés. Todo esse mal
veio sobre nós, porque nós não imploramos a favor do Senhor nosso Deus, para convertermos da nossa maldade e entendermos a verdade. E continua a oração de Daniel. Vou aí resumir, pulando aí o versículo 14 e lendo apenas o versículo 18 e 19. Inclina os teus ouvidos e ouça, abre os teus olhos para as nossas desolações, a cidade sobre a qual é invocado o teu nome, porque elevamos as súplicas perante ti em nossa justiça, em tuas muitas misericórdias. Ouve, ó Senhor. Ó Senhor, perdoa e dispõe os teus ouvidos, ó Senhor. Age, não demores, por amor de ti, ó Deus meu, porque o teu nome é invocado sobre todas as nações. E foi feita então esta oração de Daniel, e no versículo 20, ainda continuando no capítulo 9, ele diz: estava eu ainda falando, orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo Israel, derramando a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pelo nome do meu Deus. Verso 21, estando eu ainda falando em oração, quando um homem, Gabriel, eu tinha visto na visão, ao príncipe, veio voando rapidamente e tocou na hora do sacrifício, e ele fez entender, falou comigo dizendo: agora saí para te dar sabedoria e entendimento. O príncipe a princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para esclarecer, porque és homem muito amado. Considera, pois, as palavras e entende a visão. 70 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e os fim aos teus pecados, e para fazer reconciliação à iniquidade, e induzir justiça, perdurável a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Bem, meus nobres, nessa visão em que Daniel, terminando de orar, vem o anjo Gabriel para trazer aí a resposta da parte de Deus. Esse último versículo, ele já está atribuindo a entrada do Messias de Jerusalém, e quando então o relógio de Deus, ele para e abre-se então um espaço para os gentios, que fomos enxertados na videira verdadeira, e inicia-se o tempo da graça para os gentios, e então inicia-se uma nova etapa. Todavia, o restante do capítulo 9 está relacionado a Daniel, quando ele orava, lendo as profecias do profeta Jeremias. Ele entendeu claramente que o tempo do cativeiro havia se encerrado. Nós vemos na Bíblia, diante da numerologia bíblica, abalizado na historicidade, que quando Nabucodonosor ele fez o cerco a Israel, mediante as profecias que foram vaticinadas através do profeta Jeremias, o primeiro cerco ocorreu no ano 606 a.C., quando nessa primeira leva, ele leva a nobreza de Israel, os príncipes, os sacerdotes, os magistrados, apenas a nobreza da elite, e entre essa nobreza, as pessoas da nobreza foram levados para o cativeiro. Daniel, Misael, Azarias e Ananias, que mais tarde tiveram o nome mudado para Mesaque, Sadraque e Abednego, os 3 jovens que foram fiéis ao Senhor e libertados da fornalha de fogo ardente.
E Daniel também, por sua vez, teve livramento na cova dos leões, porque era homem íntegro, reto, profeta, fiel e temente a Deus. Todavia, no ano 506 antes de Cristo, numa contagem regressiva, houve rebelião por parte dos judeus, dos hebreus, e mais uma parte foi levada para o cativeiro. E definitivamente falando, diante da cronologia bíblica, no ano 585 a.C., no mês de junho, Israel foi cercado definitivamente, e esse cerco durou anos, e houve fome na cidade, ao ponto de as mulheres cozer os seus filhos para comer, porque a fome era gritante. Mas, voltando ao estado primitivo da leitura do texto bíblico, Israel, ou melhor dizendo, Babilônia, que era o grande império, a nação que Deus usou como vara para corrigir e levar Israel ao cativeiro, também profetizou o profeta Abacuque, mas mesmo assim o povo continuava com o coração endurecido, dando ouvido aos falsos profetas. E agora 2 reis se aliaram, o rei Dário dos Medos e Ciro, rei da Pérsia, e invadiram Babilônia, exatamente naquela passagem quando o rei Belsazar ele resolveu profanar os utensílios do templo que eram sagrados para tomar vinho, e exatamente naquela hora em que ele estava profanando os utensílios sagrados, uma mão, um dedo sem auxílio de mão, aparece na parede com os seguintes dizeres: Menel, Menel, Tekel, Parsim, onde o rei ficou alucinado, ficou enfurecido, preocupado, e chamou todos os sábios do reino para a interpretação daquela escrita, e ninguém foi capaz, até então que citaram Daniel, e Daniel humildemente ali fez uma oração ao eterno Jeová, e Deus deu-lhe a ele a interpretação daquela escrita, e ele então interpretou ao rei, dizendo que a escrita tinha o seguinte, a seguinte interpretação: Menel, Menel, Tekel, Parsim, que quer dizer pesado fosse na balança e achasse em falta. E naquela mesma noite, Babilônia foi invadida através do canal subterrâneo, e Ciro e Dário então destruiu Babilônia, e Babilônia passou sob o domínio dos persas. Todavia, os hebreus continuaram ainda no cativeiro, e então Daniel, ele lendo as profecias de Jeremias, o profeta, ele entendeu claramente pela palavra que o tempo ou seja, do povo retornar ao cativeiro havia chegado. Jeremias ele profetiza a promessa de restauração, e Daniel estava lendo o capítulo 9 do profeta 29 do profeta Jeremias, aonde ele diz, começando pelo verso 8 a seguir: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas que estão entre vós, e nem os adivinhos, nem os que executai os vossos sonhos, que sonham, porque falsamente profetizam eles em meu nome. Não enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor: quando em Babilônia cumprirem os 70 anos, eu vos visitarei e despertarei sobre a minha boa palavra, para vos trazer para voltar a esse lugar, porque eu sei muito bem
os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro feliz e uma boa esperança. Então me invocarão, irão e orarão, e eu vos ouvirei. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo 13, Deus fala pela boca do profeta Jeremias: e me buscareis e achareis, quando me buscareis de todo o coração. Jeremias foi o profeta que profetizou arrependimento, todavia o coração deles estava endurecido, e os falsos profetas profetizavam bênção e paz. Jeremias foi lançado no calabouço, foi humilhado, porque era um profeta que profetizava a verdade em nome do Senhor dos Exércitos. Abro aqui um parênteses para dizer que ainda no decálogo, que são os 10 mandamentos, que o Senhor ordenou a Moisés para que os filhos de Israel guardassem, havia também 613 mandamentos que deixaram de serem cumpridos, porque a lei ela era um pouco pesada e o povo não conseguiu guardar. A razão pela qual Israel foi levado ao cativeiro foi o fato deles desobedecerem e não cumprirem o ano sabático que estava inserido na Torá, como dizem os judeus, ou nos Pentateuco, como nós dizemos que são os 5 livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio, e ali estava escrito que, além deles a obediência de guardarem o sábado, ou vocês trabalharem 6 dias e descansarem no 7º, eles também deveriam guardar o ano sabático, ou seja, Israel era uma nação agrícola e por essa razão eles trabalhariam 6 anos e no 7º ano a nação toda descansava e comia da novidade da terra. Porém, mediante esses fatos acontecidos, Israel ficou 490 anos sem guardar o ano sabático e desta feita desprezando, rejeitando e descumprindo a lei do Eterno, e por esta razão, nesses 490 anos em que eles deixaram de guardar o ano sabático, eles estavam exatamente em débito com o Senhor, 70 anos sem guardar o ano sabático, e por esta razão Jeremias vaticinou concernente aos 70 anos em que eles seriam escravos em Babilônia, onde o Eterno haveria de corrigi-los. E também um dos outros motivos que levaram ao cativeiro foi o fato de Israel cair, entrar no caminho da idolatria, chegando a seguir os exemplos de outras nações, até mesmo sacrificarem os seus filhos aos ídolos pagãos, ao deus Moloque, caso ocorrido nos dias do rei Manassés, onde ele sacrificou um dos seus filhos ao deus Moloque, e desta forma Israel mergulhou profundamente na idolatria, e a sentença, o juízo de Deus foi determinado, porque o Eterno havia levantado profetas proclamando arrependimento. Todavia os falsos profetas profetizavam coisas boas para o rei, descaracterizando a profecias vindo por parte do Eterno, e por esta razão eles desprezaram a lei de Deus, as profecias, e foram levados ao cativeiro babilônico. Louvado seja o nome do Eterno. E um fato interessante que ocorreu mediante as profecias também está inserido no capítulo 45 do profeta Isaías, quando Deus ele faz uma atribuição, uma referência ao rei Ciro. 200 anos antes do seu nascimento, Deus profetizou a vinda desse rei, chamando até mesmo de meu servo, e falando concernente à libertação
que ocorreu no ano 538 a.C., quando Ciro, então, após a oração de Daniel ser ouvida, ele assinou o decreto para que os judeus retornassem para Jerusalém e reconstruir a cidade. Isaías capítulo de número 45 está escrito: assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, o qual eu tomei pela sua mão direita para sujeitar as nações diante dele, desatar o lombo dos reis, para abrir diante deles as portas de suas folhas prontas, e as portas não fecharão. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e ferrolhos de ferros, e porei em pedaços, e darei tesouros escondidos, riquezas descobertas, para que saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e Israel, meu escolhido, eu chamei-te pelo nome e te pus o teu sobrenome, embora não me conheces, eu sou o Senhor, e não há outro Deus fora de mim. Eu te ungi, ainda que tu não me conheces, porque saibas que desde o seu nascimento, o nascimento do sol, até onde se põe, não há outro Deus fora de mim, eu, o Senhor, e nenhum outro há. Louvado seja o nome daquele que vive eternamente. E diz o historiador Flávio Joséfo, historiador judeu, que foi contemporâneo de Cristo, uma das maiores autoridades teológicas dentro da historicidade do povo hebreu, aonde os maiores teólogos de grande envergadura se firmam e apoiam, porque Flávio Joséfo, ele faz uma narrativa desde o Torá, desde os Pentateuco, passando, narrando a história dos Macabeus, chegando então até os dias de Jesus Cristo. E Flávio Joséfo diz que quando Daniel mostrou a passagem da Escritura para o rei Ciro, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, ele ficou impressionado e converteu-se ao Eterno, porque ele viu o seu nome citado nas Sagradas Escrituras. 200 anos antes do teu nascimento, o Senhor já havia escolhido desde o ventre materno para ser rei, para julgar as nações e para libertar Israel. E então Ciro, no ano 538, movido pelo Espírito de Deus, convertido ao Eterno, sabendo que Deus é o Criador dos céus e a terra, e havia o chamado pelo nome e dado-lhe toda a autoridade sobre os reinos, assinou o decreto para que Jerusalém e Israel voltassem, se fossem liberados para voltar, para restaurar Jerusalém. Fecha o parênteses. Ciro, ele reinou durante 29 anos e teve um reinado bastante bem sucedido, e foi um homem ungido por Deus especificamente para libertar Israel. Mas infelizmente nesse decreto apenas 50 mil judeus responderam o decreto e retornaram com Neemias para restaurar os muros da cidade de Jerusalém, encontrando lá oposição, porque a cidade estava povoada por samaritanos, que eram estrangeiros, que foram transportados para a terra de Judá, Jerusalém, e lá agora houve-se uma mistura de estrangeiro com judeus, que ficaram na terra e tornaram-se então uma raça mista, aonde os samaritanos acreditavam em Deus, no Deus eterno, mas também nos deuses das nações. E então o rei de Samaria
proibiu os samaritanos subirem em Jerusalém para adorar, construindo um templo no Monte Gerizim. E nós vemos que na passagem da mulher samaritana, ela questiona Jesus Cristo sobre qual o lugar exato de adorar, se era em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Todavia, esta é uma outra história a ser narrada e interpretada nos vernáculos da hermenêutica. Porém, voltando ao estado primitivo da oração de Daniel, que ocorre no capítulo 9, onde foram interrompidas por 21 dias, porque ele entendeu pelas profecias de Jeremias que o tempo do cativeiro havia terminado, e o grande rei Ciro assina o decreto e eles voltam, e apenas 50 mil pessoas, ou seja, 50 mil homens voltaram aceitando esse decreto para reconstruir Jerusalém. Isto fala 50 mil homens, segundo o historiador Flávio Joséfo, porque mulheres e crianças não eram contados, e eles retornaram a pé, e essa viagem durou 4 meses e meio, e chegando lá, enfrentou a oposição dos samaritanos, liderado por Tobias e Sambalate. Louvado seja o nome do Eterno. E ainda narrando esta historicidade, abalizado no retorno dos judeus, quando Deus responde à oração de Daniel, que mediante as profecias vaticinadas pelo profeta Jeremias, eles encontraram oposição, e o muro foram reconstruído em 52 dias, e Neemias então ele volta para servir, porque ele era copeiro do rei, e começa a reconstrução do templo, e depois a oposição liderada por Tobias e Sambalate, a obra é paralisada, porque eles mandam cartas para o rei Dário difamando o judeu, e aí então a obra é interrompida e paralisada numa interrupção de 16 anos de demora. Mas aí 16 anos após, Deus levanta dois profetas, homens usados por eles, profetas de grande envergadura, porém considerados profetas menores, o jovem profeta Ageu e já o idoso profeta Zacarias, para incentivar Zorobabel, que ocupava o posto de governador, para a reconstrução do templo, e isto aconteceu. Mas voltando ao estado primitivo desse capítulo, que é o 9 do profeta Daniel, ele orando, Deus ouviu então as orações que estavam lendo ele, a profecia de Jeremias, e o tempo do cativeiro havia se findado, e o homem que foi chamado e escolhido por Deus 200 anos antes do seu nascimento, estava ali como um instrumento do Eterno, assinando o decreto, e então através desse decreto, os judeus estavam livres para retornar à sua pátria e reconstruir a cidade de Jerusalém. E nós vemos no livro do profeta Ageu que poucos retornaram, porque os judeus prosperaram ali em Babilônia, muitos se tornaram ouvires, enriqueceram, e Deus sempre esteve presente na vida dos judeus. Aonde eles chegam, eles prosperam, e eles prosperaram em Babilônia, e somente os mais pobres responderam o decreto e voltaram com Neemias. E depois houve também um outro retorno liderado por Esdra, que era uma autoridade militar, e a obra foi concluída, o templo reconstruído após 16 anos da interrupção e demora. E nós vemos lá, quando o templo foi inaugurado, no livro do profeta Zacarias,
quando Deus ele fala que a obra da a glória do segundo templo será maior do que a primeira, ele estava se referindo ali sobre o grande templo que o rei Herodes levantou, mas essa é uma outra história para ser narrada. Finalizo aqui então a minha expositiva, trabalhada na plataforma da hermenêutica, para vos informar que a Bíblia ela não vem de particular interpretação e que nos meandros da hermenêutica a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e abalizado aí nesses 3 profetas maiores, deu para entender nos vernáculos da hermenêutica a veracidade desses fatos, ainda também numa visão aí apurada, aparelhada na história dos Hebreus, narrada pelo Flávio Joséfo. E se nós lermos ainda o livro do profeta, o livro de Neemias e de Esdras, trará uma interpretação muito bem apurada, e ler também o livro do profeta menor Ageu e Zacarias, então haverá uma compreensão bem apurada, cirúrgica, concernente a essa narrativa do capítulo 9 do profeta Daniel. Finalizo as minhas palavras, abalizada nas Sagradas Letras. Desejo a todos um ótimo dia e que esta palavra possa trazer para vós outros um grande esclarecimento na esfera da interpretação concernente ao cativeiro babilônico, o motivo pelo qual eles foram levados cativo e o seu retorno, que foi profetizado pelo profeta Jeremias. Tenha todos um ótimo dia e que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde debaixo das tuas mãos, debaixo das tuas asas, e nos dê um dia de bênção e de vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém.